O que eu faço para imigrar para o Canadá? Qual deve ser o meu primeiro passo? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lúcia, eu moro aqui no Canadá desde 2019. Eu cheguei aqui como estudante e eu cursei o programa Police Foundations lá em Ottawa. Contudo, algo que eu falo com frequência lá no nosso Instagram é: se eu pudesse voltar no tempo, eu faria o nosso processo de uma forma diferente. E se essa também é a sua dúvida, como que eu faço para imigrar para o Canadá? Qual que é o primeiro passo que eu devo tomar para conseguir imigrar para o Canadá? Nós iremos fazer uma sequência de vídeos falando sobre alguns aspectos básicos relacionados à imigração. São questões importantes que você precisa saber. Mas, Lúcia, qual que é a sua intenção com isso? É que essa é uma das perguntas que nós mais recebemos lá no nosso Instagram. Qual que é o primeiro passo que eu devo tomar para conseguir imigrar? Inclusive, eu até já fiz uma postagem sobre isso lá no nosso perfil, vou deixar ele aqui do lado para você acompanhar. E muita gente ainda ficou com dúvida, então eu prometi um vídeo aqui no YouTube para vocês para mostrar de fato no site oficial como que é esse primeiro passo, que na minha opinião é algo importantíssimo de você fazer antes mesmo de você dar o segundo passo aí no seu processo de vir para o Canadá. Então, lá em 2019, por causa da minha ansiedade em saber um pouco mais sobre imigração, para conseguir visualizar outras saídas, outros programas de imigração que nós pudéssemos aplicar, eu comecei a estudar um pouco mais, não apenas do programa federal, do Express Entry, mas também dos programas provinciais do Canadá. Tudo isso para analisar se esses programas de imigração eles seriam interessantes para o nosso perfil de imigração. Sim, perfil de imigração. E esse é um dos pontos mais importantes de você saber, porque baseado nisso que você vai conseguir ligar o seu perfil de imigração com os programas de imigração disponíveis. Porque esses programas muitas vezes eles acabam mudando e você precisa adequar o seu perfil com esses programas de imigração. E no que consiste o seu perfil de imigração? Há vários fatores que são analisados. E eu vou mostrar para vocês agora no site oficial do Canadá quais são esses fatores. Então vamos lá, vou mostrar para vocês onde no site oficial do Canadá você pode ir para obter mais informações sobre o Express Entry, sobre o programa federal e sobre esse perfil de imigração, que são informações cruciais que você precisa saber para conseguir avaliar a sua pontuação do Express Entry. Então basta você vir aqui em menu, vem em Immigration and Citizenship, vem aqui em Immigrate. Após isso você clica em Express Entry. E a parte que nós estamos conversando agora é a pontuação. Então, vem aqui em How Express Entry Works e vá até o Step 3. É aqui no Submit Your Profile que você vai encontrar esse Check Your Score, que é a parte mais importante. É onde ele vai apresentar para vocês quais informações são cruciais para você conseguir obter essa pontuação do Express Entry. Então, nós estamos falando da CRS2, que é a Comprehensive Ranking System. É aqui embaixo que você vai ver quais são os fatores mais importantes para você conseguir avaliar o seu perfil de imigração. Então vejam só, que são as suas habilidades, o seu nível educacional, a sua habilidade linguística, a sua experiência de trabalho e alguns outros fatores. Então, com essas informações em mãos, você consegue dar o primeiro passo em relação à imigração no Canadá. Na minha opinião, esse sim é o primeiro passo que toda pessoa que pensa em imigrar para o Canadá, ela deve fazer. E isso nada mais é do que colocar as informações do seu perfil de imigração na CRS2. O que é isso? É Comprehensive Ranking System. É um sistema do próprio site oficial do governo do Canadá, para verificar qual que é a sua pontuação num programa chamado Express Entry. Esse programa é uma das maneiras mais fáceis e teoricamente rápidas de você conseguir imigrar para o Canadá. Se você verificar logo abaixo daqui, dessa parte que nós explicamos os fatores, você terá
a parte onde você consegue colocar as suas informações pessoais e então logo após você fazer o preenchimento dessas informações, você vai receber uma determinada pontuação. Então, nesse caso, eu até inclusive sugiro que você leia tudo que está nesse site oficial, porque essas informações são cruciais para você dar seguimento no seu processo. Mas a nossa intenção nesse vídeo é apenas mostrar essa ferramenta, mostrar que ela existe e que você pode utilizar ela para então ter uma noção de quanto seria a sua pontuação atualmente com seu perfil de imigração. Então vamos fazer uma simulação. Aqui ele pergunta qual que é o seu estado civil. Então você pode colocar que você é casado, solteiro, enfim, coloque a resposta que se enquadre a você. Aqui a gente vai fazer apenas uma simulação para vocês verificarem como que tudo isso funciona. Então, por exemplo, aqui ele pergunta se o seu cônjuge, né, ele é um residente permanente do Canadá, então vamos colocar que não. Aqui diz se o seu esposo, o seu cônjuge, ele virá junto com você para o Canadá. Você pode responder a informação que for condizente à sua realidade. Então, vamos colocar aqui, how old are you? Quantos anos você tem? Você coloca aí uma simulação. Vamos colocar aqui, por exemplo, que nós estamos falando de uma pessoa que tem 35 anos de idade. Aqui diz, qual é o seu nível de educação? Eu sugiro que vocês leiam todas as informações que estão nesse site, nessa parte, que é importantíssimo. Aqui a gente está simulando uma pessoa que ainda está no Brasil, que está tentando vir para o Canadá. Então, a gente vai colocar que ela tem uma graduação, né? Colocar um bachelor's degree. Aqui ele pergunta se você já ganhou um diploma canadense. Aí, só para vocês terem uma ideia, as pessoas que estudam aqui no Canadá, elas podem colocar que elas estudaram aqui e com isso elas ganharão mais pontos nessa calculadora. Mas nesse caso a gente está fazendo uma simulação de uma pessoa que ainda está no Brasil e que ainda não está aqui no Canadá, não tem experiência de trabalho no Canadá, não estudou aqui no Canadá. Então com isso a gente consegue preencher essas informações dizendo que não, a pessoa não tem nenhum degree no Canadá. E aqui ele pergunta quais foram seus resultados oficiais do seu teste de idioma, sendo ele o inglês ou o francês. Lembrando que essas duas são as línguas oficiais do Canadá e você pode fazer os testes oficiais tanto para o inglês quanto para o francês. Não é qualquer teste que é aceito. Então, no caso do inglês, são aceitos o teste do IELTS ou do CELPIP. O IELTS é o único teste atualmente que ele é feito no Brasil, nesse caso, né? O CELPIP, ele não é feito no Brasil, então para as pessoas que moram lá, a única alternativa nesse caso seria fazer o teste do IELTS, o General, mas a gente vai falar sobre isso em outras partes dessa nossa sequência de vídeos sobre imigração. Então aqui você vai precisar colocar os valores que você conseguiu nesse teste. E uma pergunta crucial aqui que eles dizem é se o resultado do seu teste, ele tem menos de 2 anos. Por quê? Porque a validade desse teste é de 2 anos. Essa é uma pergunta também muito comum que nos fazem lá no nosso Instagram. Então aqui você vai dizer que sim, você fez o teste aí em menos de 2 anos. Aí ele vai perguntar qual que foi o teste que você fez. E aqui você consegue ver quais são os testes que são aceitos para o Express Entry. Então nesse caso você vai ter os testes aqui de francês e aqui os testes de inglês. Então nesse caso a gente vai colocar o teste do IELTS, que é o teste mais comum feito pelas pessoas que estão tentando imigrar para o Canadá. Então aqui você vai colocar a sua pontuação que você conseguiu obter no teste do IELTS. E uma informação crucial para vocês é que a partir do momento que você tira o CLB9, esse é um marco aí na sua pontuação do Express Entry, que a partir do CLB8 para o CLB9 você consegue um salto na pontuação. Por isso que o CLB9 é uma nota tão cobiçada pelas pessoas que estão ainda no Brasil tentando imigrar para o Canadá. Mas, Lúcia, o que é o CLB9? Se você procurar, eu vou até deixar um link na descrição desse vídeo sobre essa tabela. O que significa o CLB9, qual que são as notas no IELTS que se equiparam a esse CLB9 e todos os outros CLB, CLB8, CLB7, CLB6, e a gente também tem outro vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre o IELTS que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, por exemplo, o CLB9 é um marco aí quando você consegue a nota 7 no speaking,
a nota 8 no listening, a nota 7 no reading e também a nota 7 no writing. E aqui embaixo ele pergunta se você tem um resultado de outro teste. Isso se a pessoa ela fizer um teste de francês, ela também vai acabar ganhando mais pontos nessa calculadora. Vamos colocar aqui que essa pessoa da nossa simulação ela não fez o teste. E a pergunta seguinte é sobre a Work Experience. Essa é uma questão muito importante também para o Express Entry, porque eles têm diferentes programas de acordo com o local que você adquiriu a sua experiência de trabalho. Então aqui ele pede se nos últimos 10 anos quantos anos de trabalho qualificado no Canadá você tem. Aí aqui ele explica o que é trabalho qualificado. Olha só. E inclusive se você não sabe o seu NOC, você pode clicar aqui do lado, ó, nesse Find Your NOC para verificar qual que é esse código de acordo com a sua ocupação. Então, nesse caso, a gente vai colocar que a pessoa não tem experiência de trabalho no Canadá. E aqui a próxima pergunta é, nos últimos 10 anos, quantos anos de trabalho qualificado você tem? Nesse caso, independe o local que você conseguiu esse trabalho qualificado, desde que você tenha o trabalho qualificado nesses NOCs aqui. Então, vamos colocar aqui que a pessoa tem, por exemplo, 3 anos ou mais de trabalho qualificado. E a pergunta seguinte é se você tem um certificado de qualificação de uma província do Canadá, território ou de um órgão federal. Então aqui ele acaba explicando o que seria esse certificado, né, que ele autoriza a pessoa a trabalhar aqui no Canadá, mas nesse caso da nossa simulação a gente vai dizer que não. Aí embaixo ele explica também sobre os pontos adicionais e aqui vocês vão encontrar essa palavra muito cobiçada por muitas pessoas que é a tal da job offer. Se você consegue uma job offer, você ganha pontos adicionais no Express Entry. Então, nesse caso, nós iremos colocar que não, que a pessoa da nossa simulação ela não tem uma job offer. E a próxima pergunta é se você tem uma nomeação, um certificado de uma província ou território. O que é isso? É se você recebe uma nomeação de uma província para você acabar morando nesse local ou para você conseguir aplicar pela Express Entry ou utilizando aí os pontos adicionais por ter sido escolhido por uma província. Isso é resumidamente falando, né? Aqui a gente vai colocar que não. Então, vamos aqui embaixo também uma outra pergunta. Você ou seu marido tem pelo menos uma irmã ou uma irmã morando no Canadá que ela é residente permanente ou então uma cidadã do país, que isso também te garante pontos adicionais. Então, aqui a gente vai colocar que não. E a próxima pergunta é qual é o mais alto nível educacional que o seu cônjuge tem? Então, aqui ele acaba descrevendo todas as informações em relação a isso e nesse caso da simulação a gente vai colocar que essa pessoa também tem um bachelor. E aqui ele faz as mesmas perguntas que foram feitas anteriores para o seu cônjuge. Se nos últimos 10 anos, quantos anos de experiência de trabalho no Canadá essa pessoa tem? Então, nessa nossa simulação a gente vai colocar que não tem. E ele também está perguntando se o seu partner, se o seu cônjuge tem um teste de inglês. Nesse caso, a gente vai colocar que não tem. Lembrando que todas as informações que foram colocadas aqui representam um caso fictício apenas para nós ilustrarmos como que funciona essa calculadora e você terá que colocar as informações que se enquadram de acordo com a sua realidade. É apenas uma simulação de pontos. Então, após você colocar todas essas informações, basta você clicar aqui em calcular o seu score. Então, os resultados baseados nas informações que você colocou em um máximo, ó, o máximo limite que você pode fazer de pontuação é 1.200. Essa simulação nos deu aqui a pontuação de 381. Basicamente, resumidamente falando, se você tiver uma pontuação interessante de acordo com os últimos sorteios do Express Entry, muito provavelmente você vai receber uma invitation to apply, um convite para você aplicar para o programa do Express Entry. E esses sorteios, essas rodadas de convites, elas são chamadas de draw. Então, muitas vezes, quando você ouvir um consultor de imigração falando assim, o último draw, significa que o último sorteio do Express Entry, ele teve a pontuação XYZ. Esses números podem ser vistos ali no site oficial do Canadá.
Então, para você acessar quais foram os últimos sorteios no site oficial do Canadá, basta você procurar por Express Entry Rounds of Invitations. Aqui você vai ter qual foi a última data que foi feito o sorteio, qual foi a pontuação chamada e qual foi o programa que foi chamada a pontuação. E o programa Express Entry, ele contém 3 categorias. O Federal Skilled Worker, geralmente ele é chamado de FSW, o Canadian Experience Class, que ele é chamado de SEC, geralmente quando você ouvir falar do SEC, é o Canadian Experience Class, e o Federal Skill Trade Program. Eu vou até deixar aqui para vocês no site oficial uma tabela comparativa entre os programas, mas basicamente, resumidamente, a diferença entre o Federal Skilled Worker e o Canadian Experience Class é a experiência de trabalho no Canadá ou não. Então, se você tem experiência de trabalho fora do Canadá, você vai aplicar pelo Federal Skilled Worker. Mas se você tem experiência de trabalho aqui no Canadá, muitas vezes é para as pessoas que vieram com college e o cônjuge, ele está trabalhando no Canadá, essas pessoas acabam aplicando pelo Canadian Experience Class. Por quê? Porque a experiência de trabalho ela foi aqui no Canadá. Então, o Express Entry Federal Skilled Worker, para você que tem experiência de trabalho no Brasil, ele pode ser sim uma opção. Inclusive, você não precisa ter sequer pisado no Canadá para você aplicar para esse programa. Basta você colocar as informações do seu perfil de imigração lá nessa calculadora que vai dizer quantos pontos você tem. Se porventura você tem uma pontuação interessante de acordo com os draws, de acordo com os sorteios, então você abre um perfil no Express Entry e aguarda os próximos sorteios. Então, as próximas etapas serão a de comprovação da documentação que você disse que você tinha no momento que você abriu o perfil no Express Entry. E se você já fez a simulação e viu que tem uma pontuação interessante, nós temos um vídeo aqui explicando como que você pode abrir um perfil no Express Entry. Inclusive, lá tem também, bem no início do vídeo, mostrando como que você faz para saber se você é elegível ou não ao Express Entry. Então, antes mesmo de você aplicar para o Express Entry, tem como você saber se você é elegível ou não. Então, essas informações são as mais básicas possíveis relacionadas a um pequeno passo relacionado à imigração. Eu tentei explicar do meu jeito, não existe jeito certo ou não, desde que você entenda a mensagem que eu tô querendo passar. Todas as informações estão no site oficial do Canadá. Você pode abrir o site oficial e ver que todas as informações elas estão lá. Eu sugiro, inclusive, para você que pensa em migrar para o Canadá, que você acompanhe esses draws, esses sorteios, que é muito interessante você verificar qual que está sendo a pontuação que está sendo chamada neste momento. Obviamente que nesse momento de pandemia, muitas coisas aconteceram aqui no Canadá e chacoalharam a imigração. Uma delas é que não houveram mais sorteios do FSW, do Federal Skilled Worker, até o presente momento, mas que talvez em breve eles voltem a chamar esse sorteio, e tem muitas pessoas no Brasil que elas realmente melhoraram o currículo delas para que elas conseguissem a pontuação necessária para elas imigrarem por meio do Federal Skilled Worker, do FSW, do Express Entry. Inclusive, saber como você pode melhorar o seu perfil no Express Entry vai ser o tema do nosso próximo vídeo aqui, dessa série de vídeos que nós iremos fazer para tentar explicar para vocês um pouquinho mais sobre imigração. Lembrando que tudo que nós estamos falando está no site oficial do Canadá. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, basta você acessar o site oficial. O link vai estar aqui embaixo para você clicar e já cair direto na página da imigração. Se porventura você não tem interesse nesse assunto, você não quer saber e você quer contratar um consultor de imigração, um advogado de imigração, eu também vou deixar aqui embaixo a lista oficial com todos os consultores regulamentados do Canadá, para que você possa entrar em contato com algum deles para então começar o seu processo. Você não é obrigado a contratar o serviço de um consultor ou de um advogado para você começar o seu processo. Você mesmo pode fazer, inclusive eu que fiz todas as
nossas aplicações, desde o visto de turista, visto de estudante, extensão de visto de estudante, PGWP e também a nossa aplicação para residência permanente. Então você não é obrigado a contratar um consultor ou um advogado. Mas se você quiser, se você tiver dinheiro para investir, se você não tiver tempo para estudar, não tem problema. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês o link para você clicar e ver o nome de todos os consultores de imigração regulamentados, para que então você consiga encontrar um profissional qualificado para te ajudar. E eu espero que de alguma forma eu tenha despertado aí em você o interesse de você estudar um pouquinho mais sobre imigração. Eu tento mostrar para vocês que não é tão chato assim de você estudar imigração, mas sim é uma coisa que abriu os meus olhos para outras oportunidades. Inclusive, neste momento eu estou viajando pelo Canadá, eu vou passar pelas 10 províncias deste país e estudar a imigração de cada uma dessas províncias tem me feito perceber que há oportunidades em todos os lugares deste país. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais dessa jornada do imigrante, é assim que eu estou chamando essa nossa viagem exploratória pelo Canadá, basta você participar do nosso canal de membros. Basta você clicar nesse botão aqui embaixo, seja membro, que então você vai entrar nessa nossa área restrita aqui no YouTube e lá tem lives sobre todas as províncias que eu já passei durante essa nossa viagem exploratória pelo Canadá. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós e também de se inscrever no nosso canal. Tem um sininho aqui embaixo, clique nele que você será alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!